Quarto ano, bom dia, tudo bom? Vamos continuar com as nossas videoaulas? Então, olha só, vou fazer a explicação do capítulo 3 de História. A gente vai começar a falar sobre o período neolítico, tá? Mas antes eu vou voltar um pouquinho lá no Paleolítico, só para a gente poder entender como surgiu esse neolítico. Então, olha lá, o que a gente viu do Paleolítico? Que é, assim, a grande importância para chegar no neolítico. A gente viu que a civilização, né, os humanos, os seres humanos daquela época, do Paleolítico, eles eram nômades, ou seja, eles andavam porque eles precisavam se alimentar. Eles não conseguiram, eles não tinham o desenvolvimento, a maturidade para poder entender que eles precisavam, que eles poderiam, ali onde eles estavam, aproveitar a natureza. Então eles não conseguiam raciocinar dessa maneira. Então eles eram nômades. Eles precisavam andar para poder encontrar principalmente alimentos frescos e os peixes, para eles poderem fazer esse tipo de alimentação, porque eles não sabiam que eles tinham que esperar um tempo para poder colher de novo, para poder pegar de novo aquela fruta que tinha acabado naquela árvore, para eles poder esperar o tempo que o peixe vai para desovar e volta. Eles não sabiam disso, então eles eram nômades. Acabou ali onde eles estavam se alimentando, eles iam procurar o alimento em outra região. E por isso, eles gastavam a maior parte do tempo em busca dos alimentos frescos. E a partir no final do Paleolítico, eles começaram a descobrir o fogo. Então isso daqui é um ponto importante, a descoberta do fogo é um ponto importante para eles mudarem de época. Com a descoberta do fogo, eles começaram a se alimentar melhor, que eles começaram a cozinhar aqueles alimentos. Com isso, eles pararam de caminhar por muito tempo. Então, eles começavam a parar, a se fixar numa determinada região para poder se alimentar. Esse é o pulo para o Neolítico. Cheguei no Neolítico. Então, o que aconteceu com essa descoberta do fogo? Foi o que eu expliquei. Eles paravam, começavam a se fixar no lugar e começavam a se desenvolver nesse lugar. Por isso, eles deixaram de ser nômades e começaram a ser sedentários. Quando você é sedentário, você está fixado num lugar, está parado ali, está começando a se desenvolver naquela civilização, naquela sociedade. Isso, na história, a gente chama de sedentarismo, o ser sedentário, o ser fixo. Ele deixa de ser nômade, que precisa andar, e passa a se fixar, a ficar ali por um tempo. Eles passaram, com essa fixação, eles passaram a observar a natureza. Eles observaram as estações do ano, principalmente o ciclo da vida das plantas. Eles começaram a perceber que a planta, ela precisa de um tempo para se desenvolver, aí desenvolve o caule, as folhas, as flores, os frutos e principalmente as sementes. Eles começaram a ver que dali a algum tempo que surge o fruto, aquele fruto cai no chão, aquele fruto quebra, as sementes se espalham e começa um novo ciclo dessa planta. Com essa observação, eles passaram a se alimentar. Eles passaram a perceber que eles precisavam pegar aquela semente, precisavam plantar aquela semente na terra para poder dar origem a nova planta, para poder ter mais alimento, para poder ter uma nova planta, para poder continuar tudo de novo. Eles imitavam, com isso, eles imitavam o processo natural das plantas. E aí eles começaram a desenvolver a agricultura. A ideia de agricultura no período neolítico surge dessa maneira. Por quê? Os pesquisadores começaram a ver que ali tinha alguma coisa que fazia esse povo ficar preso ali. A ideia é o ciclo da planta, da alimentação deles. Por isso, eles começam a plantar, a colher e a caçar.
Além de peixes, eles começaram a caçar, eles começaram um tipo de alimentação vinda da pecuária, porque eles precisavam prender aqueles animais para poder ter mais processo de nutriente, tá? A agricultura e o processo da domesticação de animais levaram ao aumento dos nutrientes, possibilitando a vida mais longa dos seres humanos naquela região. A vida mais longa para eles poderem ter mais energia e se desenvolverem mais, e a vida naquela região, que aí começa a ideia das civilizações, das grandes cidades, tá? Do povoamento das áreas. Depois, só que esse processo, ele não foi feito todo mundo junto, não. Começa por um grupo, os outros grupos começam a ver aquele processo e começam a fazer igual. No Neolítico, a gente vê a grande ideia da imitação. Eu preciso, né, como eu não tenho uma comunicação perfeita, eles ainda não falam perfeitamente, eu começo a esse processo de ver o que o outro está fazendo e imitar, para eu fazer igual, para eu conseguir me desenvolver. Se aquele processo deu certo, se com aquele grupo deu certo, então eu vou reproduzir no meu grupo para eu poder me desenvolver. Por isso que a gente tem a ideia que os países são construídos em épocas diferentes. A gente não tem essa ideia de os Estados Unidos, eles se fundaram na mesma época que houve no Brasil. A colonização lá começou na mesma época. Não. Cada país foi colonizado em uma época diferente. Para eu poder ter esse processo de imitação, eu preciso ver o outro para eu poder fazer no meu. Esse período ficou conhecido, né, esse período neolítico, esse aprendizado todo ficou conhecido como Revolução Neolítica. Além da Revolução Neolítica, além da ideia da formação da agricultura, a formação de comunidades, a formação da pecuária, eu também tenho a Idade dos Metais. Nesse período, alguns metais foram descobertos por essas civilizações e a gente começa a ter um novo processo na metalurgia. O que é a metalurgia? A metalurgia é justamente a área da indústria em que eu pego o meu metal precioso, né, o meu metal, e transformo esse metal em um outro instrumento. Então esse povo antigo, essas civilizações antigas, elas começaram a descobrir esses metais na natureza, porque eu preciso escavar para eu ver o que tem nessa natureza, o que essa terra pode me dar, e começo a testar, tá? A gente não aprende, né? Nem eles aprenderam assim, ó, eu sei que isso é o lápis já vem pronto. Não. Eu vou testando, eu vou fazendo experimentos, aí entra também a área da ciência, eu vou fazendo experimentos até eu descobrir para que aquilo me serve, tá? Tudo na vida a gente vai aprender através das experiências, dos experimentos. E eles fizeram assim, eles começaram a experimentar. Se aquele metal em pedra eu não consigo utilizar aquilo, o que eu preciso fazer? Então, esses testes, esses experimentos que levaram eles a descobrir os outros para formar as ferramentas, entendido? E daí eles descobriram outros processos, outros metais que eles precisavam juntar para poder fazer uma ferramenta mais forte, uma ferramenta mais dura, mais composta, para eu poder começar a formação dessa civilização, desses centros urbanos. Então vamos lá. Do Paleolítico até um período do Neolítico, os humanos usavam pedras e ossos de animais para produzir objetos e realizar as tarefas do dia a dia. Porque eu não tinha nada no Paleolítico, mas eu comecei a ver que a pedra me servia para alguma coisa. Aí surge o período da pedra polida, da pedra lascada. Tá? E que a gente já passou por isso. Isso foi até uma metade do Neolítico. Tempos depois, né, dessa utilização de ossos e pedras para poder servir como ferramenta, eu começo a descobrir esses metais.
Eles descobrem os metais e começam a construir ferramentas para facilitar a tarefa do dia a dia. E também para não se machucar muito, né? Porque a pedra, o lascar da pedra, vários ferimentos eles tinham nas mãos. Então, que metais foram esses? 8.000 anos atrás, né, eles descobriram o cobre. O que eles faziam? Eles aprenderam que precisavam derreter e começaram a fazer o martelo. 6.000 anos, eles descobrem o bronze, só que eles precisavam misturar o bronze com o estanho. O estanho é um outro tipo de metal. Faziam capacetes, lanças e machados. Por volta de 3.500 anos, eles descobrem o ferro, fabricavam as armas e as ferramentas agrícolas. Eu já começo um processo avançado nessa metalurgia. Essas inovações, né? Essa inovação fez com que as pessoas mudassem a relação do homem com a natureza. Porque eu preciso aproveitar essa natureza para eu fazer minha tarefa, para eu ajudar a construir a minha casa, para eu ajudar a construir o cabo do meu martelo, o cabo do meu machado, para poder quebrar as coisas. Florestas foram derrubadas, disputas de solos férteis deram origem à guerra entre os diferentes povos. Aí eu começo a avançar outras áreas, colonizar outras áreas para poder desenvolver a minha humanidade, tá? Nossa aula acaba aqui. Agora vocês vão para o livro, reler esse conteúdo que eu tirei tudo do livro, tá? Para poder fazer a explicação dos pontos principais. Vocês vão reler essas mesmas falas daqui, né? Para poder fazer as atividades. Vai lá no mural do Classroom para poder ver qual é a atividade do livro que é para ser feita. Beleza? Semana que vem tem uma nova aula de história. Aguardo vocês aqui. Beijos!